eles têm esse esquema de jam sessions, né? Que uma banda vai tocar, normalmente eles tocam por 1 hora, aí depois abre o palco. Qualquer pessoa pode levar o Ah, instrumento, ou, as- como é para o baixista, pianista, baterista, você vai tocar o instrumento da banda, né? Aí é um jeito de aprender, e um jeito de conectar na cena, né? De aparecer. Aí foi uma coisa maravilhosa. só para lembrar uma história que você me levou lá, acho que era no perto do Chelsea, e que era Era um barzinho é, francês, aquele. um lugar que Você desce para entrar. descia uma escadinha e não era microfonado, né, nem nada, e assim as pessoas tinham um profundo respeito, né, e era uma coisa de intensidade, né. Ah, não, eu sei. Você tá falando sobre o Mesro, Mesro. né? Que esse é um dos principais clubes de jazz lá, né? E eram dois, que era um pianista e um baixista, né. Eu acho que a gente foi ver Kenny Barron com Rufus Reid, que realmente são os dos melhores dos instrumentos deles de É mesmo. lendas, né? Assim, Eles são lendas. bom, eu até hoje eu tenho pra mim que foi uma das experiências mais assim intensas de música orgânica, né, sendo feita aqui. E a gente tava bem lá perto, né? E assim, a 2, 3 metros da pessoa, e era uma coisa assim muito intensa, né, cara? É, Era e eles fazendo a música na hora, muito improviso, e dava pra ouvir o baixista respirando, né? E era uma coisa física, né? Como é que é isso, John? Tocar o contrabaixo é uma coisa, é quase um esporte, né? Você é acaba quase físico, né? tudo suado. É físico, é realmente. Era uma coisa que me toquei quando eu comecei a estudar o instrumento, né? Que além eu identifiquei que eu gostei muito da função na música, de ser baixista, né? Mas o negócio físico de abraçar o seu instrumento, de ter um som de madeira, um som orgânico, assim. Por isso que eu nunca me achei muito no baixo elétrico também. Certo. Eu gosto de tocar baixo elétrico e gosto de música que tem baixo elétrico. Eu gostaria de ser melhor no baixo elétrico, mas não dá aquele prazer de estudar baixo elétrico que dá Ah, para estudar baixo acústico. Eu sempre tinha dificuldade de ficar com o instrumento, né? você falou da função do baixo, que foi isso que te despertou a estudar baixo. Que função é essa, John? Explica aí. Bom, esse tem tudo a ver que eu falei antes sobre ego e também sobre, bom, seguindo a música e as oportunidades. Eu estava na faculdade lá na Universidade de Louisville e eu estava estudando guitarra, né? Que foi o primeiro instrumento que eu levei muito sério. Eu comecei no violão erudito, logo depois fui para a guitarra de jazz. E eu tinha esse problema muito, muito grande com ego. Eu achava que eu era melhor do que eu era. Aí, quando eu fiz performance, não era o que eu esperava. Aí eu fiquei depois pensando, por que eu tô tocando desse jeito? Assim, não, eu sei muito mais do que esse. Aí deu aquela preguiça de treinar e você não melhora. Aí repete, é um círculo que você entra, né? E é muito difícil sair. Mas eu dei muita sorte, porque eu tinha um professor lá maravilhoso. O nome dele é Chris Fitzgerald. E eu queria muito estudar com ele. Aí eu fui para ele um dia, eu perguntei, posso estudar composição com você? Ele falou, infelizmente eu não ofereço aula de composição. Se você quer fazer essa aula, você tem que ir para esse outro professor. Que pena. Aí eu fui para o outro professor e ele não aceitou também. Ele falou, eu só faço para o aluno de mestrado. Aí eu falei, beleza. Aí eu voltei para o Chris e eu falei, bom, sei que você não oferece aula de composição, mas que será que eu faço aula de baixo? E eu pensando, bom, eu vou fazer aula de baixo, mas através disso eu vou trazer minhas composições e Certo. vou trocar uma ideia com esse cara. Ele aceitou. Eu não falei isso pra ele, eu falei aula de baixo, né? Eu acho que, bom, todo mundo ganha de aprender outra coisa, né? Cara, aí eu fiz as primeiras aulas e comecei a trabalhar como baixista. A galera começou a me chamar.
era tipo um mês. E a galera me chamou um dia, eu pensando, ele vai me pedir tocar guitarra. E ele falou, você quer tocar baixo nesse show? Bom, posso sim, né? Aí eu curti. Aí eu percebi, a sua questão, né, de a função da baixo, né? Que é uma função de apoio dessa conversa que a gente falou da banda, né? Tem tudo a ver com se fosse um livro, ele é o ambiente, né? A gente chama o setting em inglês, Setting. né? A cozinha, a baterista, o pianista, o violonista, o baixista, eles que meio fazem o caminho que quem está improvisando vai andar, né? Vai ter essa conversa. Aí, como não foi o meu instrumento principal na época, né? Eu não percebi que eu não tinha esse problema que eu tinha com guitarra. Eu não achava que eu fui maravilhoso, que eu devia ter tocado o melhor que eu estava tocando. Eu consegui parar e aceitar que esse é o jeito que eu toco. Eu quero aprender mais. E as bandas te chamando. E se eu fico tocando, eu vou aprender mais. Sim. E além disso, ele tem um papel muito definido na música jazz. Tem um jeito muito específico que você toca. Claro, dá para elaborar, dá para fazer toda coisa, inserir você na música, mas ele realmente tem um esquema que você segue, né? Aí ficou muito fácil para mim já começar a tocar os gigs e aprender músicas e avançar no instrumento. Legal. É por isso que eu falo que eu identifiquei muito com o papel do instrumento na música, né?